atributo aqui, ele é a própria essência de Deus, né? Mas está como atributo também, é um fruto do Espírito, né? O amor, né? E aí depois vem a justiça. Justiça. Deus sempre age segundo o que é justo. E Ele mesmo é o parâmetro da justiça. Deuteronômio 34, 4, Gênesis 18, 25, Isaías 30, 18, Jeremias 9, 24 e Atos dos Apóstolos 17, 31. Quero abrir aqui em Atos 17, 31. Está mais perto aqui. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque diz que Deus determinou um dia que com justiça ele há de julgar o mundo. Por quê? Porque a justiça é um dos atributos de Deus. Eu não sei se eu falei aqui na aula passada, mas se eu não falei, vou falar. Se falei, vou repetir. Embora a Bíblia diga que a misericórdia de Deus dura para sempre e que ela se renova a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos, ainda assim, essa misericórdia, ela dura para sempre no sentido de que Deus nunca vai deixar de ser misericordioso. Então, Ele sempre vai estar disponível e disposto a exercer misericórdia na nossa direção. No entanto, não tem como dissociar o Deus da justiça e o Deus da misericórdia. Não tem como eu impedir que Deus seja justo. Então, porque Ele também é um Deus de justiça, isso significa que a misericórdia dele vai ter fim. No sentido que o fim da misericórdia é o início da justiça. Como é que funciona a misericórdia? A misericórdia é semelhante a uma corda que Deus vai dando para a gente. Se Deus levanta o pastor André para falar para mim, pastor Cristian, você precisa se arrepender de tal pecado. E eu ouço, mas não me arrependo. Aí vem o segundo culto, Deus usa a pastora Cris, Deus está falando aqui, precisamos se arrepender, tem alguém aqui que precisa se arrepender de tal pecado. Eu não me arrependo. E aí vem uma terceira situação, num retiro, num congresso, ou lá no Cláudio Duarte, né? Aí Deus usa outra pessoa. Deus está falando aqui, tem alguém aqui que precisa se arrepender de tal área. Ou a pessoa simplesmente prega sobre aquele pecado. E a pessoa ouve, mas ela não se arrepende. Não, isso aí não é nada, não. É aquela história da serpente, né? Isso nem é pecado. Aí o que acontece? Deus falou uma, Deus falou duas, Deus falou três. Deus está dando misericórdia. Ele está exercendo misericórdia, porque Ele está avisando. Ele não quer executar a justiça. Então chega uma hora que Ele avisa três, avisa quatro, chega uma hora que Deus vai ter que executar a justiça. É que nem o pai que fala para o filho, filho, não bota a mão aí, tu vai apanhar, filho, tu vai apanhar. Chega uma hora que o pai vai ter que pegar a vara, vai ter que bater, não pode ficar só no discurso. E Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Ele avisa uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Chega uma hora que Ele vai executar a justiça. Por quê? Porque Ele é um Deus de justiça, né? E Deus não tem nada a ver com o STF, né? Nada a ver, né? Nada a ver. E se a Bíblia Sagrada fosse a Constituição Nacional, seria tão diferente, né? Muito diferente. Então Deus é justo e é o Deus da justiça. A justiça é obediência a uma norma reta. Deus manifesta este atributo quando livra o inocente, condena o ímpio e quando perdoa o penitente. Então, quando Deus está livrando o inocente, Ele está agindo com justiça. Quando Ele condena o ímpio, Ele está agindo com justiça. Quando Ele perdoa uma pessoa penitente que se arrepende do pecado, como foi o caso de Davi aqui, né? Salmo 51, Ele está sendo justo. Está executando a sua justiça. Por quê? Porque a Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda justiça. Então, se eu me arrependo e confesso o pecado, Ele vai executar a justiça, Ele vai perdoar. Não havendo arrependimento, Ele não pode executar a justiça. Vai executar a justiça no sentido de condenação, né? Então, quando Ele julga
e castiga o seu povo, né? Ele também está executando a justiça. Isso está em Isaías 8:17. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. E a ele aguardei. É isso mesmo? Isaías 8:17. Então é isso mesmo. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Alguém aí tem alguma versão diferente? Deixa um pouquinho. Talvez deve ser o versículo 15, tá? Pode ser. Esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Aqui pode interpretar que o fato de Deus esconder o rosto da casa de Jacó é uma execução de justiça, né? Porque aqui ele fala, quando julga e castiga o seu povo. Então ali ele está esperando, isso. Não vai ser por ele, vai ser pelo Senhor que vai fazer isso. A sentença, vamos dizer assim. Tem que ler o contexto para ver o que ele está falando. Né? Tem que ler o contexto, exatamente. Aqui no capítulo 8, a Síria, né? Deus permite a Síria, né? A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Então, muitas vezes na história de Israel, Deus permitiu, né? Tanto a Síria como a Babilônia, né? Se fala muito da Babilônia, mas não foi só a Babilônia. Foi a Síria também, né? Deus permitiu. Falando aqui, castiga o seu povo, ele está falando. Isso, e é o povo de Deus, né? Quem é que foi levado cativo para a Babilônia? Foi o povo de Deus, né? Quem foi também oprimido pela Síria? Foi o povo de Deus. Quem foi oprimido pelo Egito, por Faraó? Foi o povo de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus se afastava dos caminhos do Senhor, ele permitia ou o exílio, ou a opressão, ou, né? Faraó lá botando carga pesada neles para trabalhar, né? Tudo por causa de pecado. Isso é a forma de Deus ser justo e executar a justiça. Quando dá vitória à causa dos seus servos fiéis, né? Isaías 50, do 4 ao 9, Deus não somente trata justamente, como também requer justiça. Quando o homem peca, Deus graciosamente justifica o penitente. Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, 5 diz, né? Não obstante aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Podemos terminar aqui, ira e santidade? Aí a gente, no próximo aula, vai direto na paternidade de Deus, né? Então, ira. Todo mundo entendeu aqui a justiça de Deus? Lembrando também nesse aspecto da justiça, né, que isso não tem como deixar de fora, pastor André, é que a forma de Deus fazer justiça para com toda a humanidade pecadora foi enviando Jesus Cristo para morrer no lugar dela. Né? Então, a nossa maneira de fazer justiça com quem pecou contra a gente ou com quem fez o mal para a gente, certo, talvez seria outra forma de fazer justiça, né? Botar o Lula na presidência. Mas a maneira de Deus fazer justiça... É castigo seu povo, meu amor. Então a gente aprende que a justiça de Deus está associada ao seu amor incondicional. Arrependa-se. Por causa do amor incondicional dele, a maneira dele de executar justiça e juízo sobre uma humanidade pecadora foi enviando o filho para morrer no lugar dela. Então isso na nossa mente isso dá um nó. Né? Porque na mente de um profeta, por exemplo, quando Deus mandou Jonas para Nínive, a primeira coisa que vem na mente de Jonas? O povo não me ouvir, Deus vai queimar tudo, vai destruir tudo. Né?
Aí Jonas pregou, o povo se arrependeu, qual foi a sentença? Deus perdoou todo mundo e não destruiu ninguém. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Jonas não era essa. E era o profeta de Deus. Está dando para entender a diferença do homem, a justiça do homem para a justiça de Deus? Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, né? E a nossa justiça está ligada, a justiça humana, né? Está ligada a uma palavra chamada vingança, né? E Deus é diferente, né? A Bíblia chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado para nós, tinha que ser, meu filho, abundou o pecado, vai tomar a varada a pé, e Deus vai lá e entra com superabundante graça. Né? É uma coisa que na mente humana, às vezes, dá um nó. Né? Porque Deus, é como se a gente pudesse dizer assim, que a bondade e o amor de Deus é aquilo que a gente aprendeu na aula passada, né? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Deus é justiça e é misericordioso. Mas entre a justiça e a misericórdia triunfa sobre a justiça. Né? É como se tivesse um atributo de Deus que predominasse sobre o outro. Tivesse, não, tem, né? Que está escrito na Bíblia. Né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, é tremendo, como diz o venezuelano. o Jan. A ira. Vamos para a ira agora. Eita Deus. Deus odeia intensamente todo o pecado, mas ama o pecador. Então Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, desejando que o mesmo se arrependa. Romanos 1,18, Romanos 9, do 22 ao 23, eu vou ler esse porque está bem pertinho aqui. Romanos 9, do 22 ao 23 diz, né? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Glória a Deus. Né? Amém. E tem João 3,36 aqui. João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esse é forte, né? Então, Jesus não veio para condenar ninguém. Nesse mesmo capítulo 3, né, diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, mas aquele que rejeita, ele já está condenado. Então, sobre este permanece a ira de Deus. Quem rejeita Jesus já tem a ira de Deus sobre a pessoa. O cristão não deve temer a ira de Deus, visto que foi salvo dela pela justiça de Cristo, Romanos 5,9. Mas deve irar-se contra o pecado e a injustiça. Amém? Uma coisa que eu aprendi, que quando a gente tem dificuldade para vencer uma determinada área de pecado, ou uma determinada, um vício, por exemplo, uma maneira da gente vencer isso é orar pedindo a Deus que transforme o sentimento de amor àquela situação por nojo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho problema com cocaína, maconha, né, ou álcool, então eu começo a orar, pedir para Deus me dar nojo por aquilo, né? E Deus pode transformar o sentimento de nojo, de amor pelo pecado, por uma tentação, por um nojo daquilo. Isso Deus pode fazer. Por que eu estou falando isso, né? Porque assim, da mesma forma, esse exemplo aí é intencional, esse exemplo que eu estou dando. Porque da mesma forma, assim como eu posso estar cheio de ira no meu coração por uma pessoa, eu também posso pedir a Deus que transforme esse sentimento. Né? E Deus também pode transformar esse sentimento de ira num sentimento diferente. Né? Amém? Amém. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Isso
principalmente no relacionamento conjugal, né? O ideal, a vontade de Deus é que antes de dormir, eu procure ter um diálogo, né? Procure consertar. Existem situações que não dá, né? Dependendo do tamanho do problema, o tamanho da discussão que aconteceu no casamento, às vezes eu vou precisar realmente respeitar o que está lá em Eclesiastes 3, né? Tempo de afastar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de se aproximar, tempo de se afastar, né? Então, dependendo do tamanho do abacaxi, tem hora que tem que dar um time, né? Tem que dar um tempo. Não vai dar para resolver no mesmo dia. Cada um conhece a perspectiva. Às vezes os ânimos estão muito aquecidos, né? Então tem que deixar, como dizem os antigos, deixar a poeira abaixar, né? Mas, salvo quando é algo muito grave, assim, o ideal é no mesmo dia já procurar conversar, né? Resolver, para não ficar dormindo bunda com bunda, né? Não dorme, não. Quando não dorme em cama separada, como acontece com os idosos, né? Tem muito casos de idosos que dormem em cama separada. Às vezes por alguma doença, né? Mas também por... Não sei por quê. Oi? Tem um colchão da Eco, né? Da Eco7, né? 7. Quem tem um colchão da Eco7, eu garanto que vai querer dormir agarradinho. Boa propaganda. Boa propaganda. Ele está gravando ainda. Acho que eu não vou editar essa parte, não. Então a ira é um atributo de Deus, né? É uma coisa que eu aprendi, que a ira, lembrando, queridos, que talvez eu não tenha falado isso aqui para vocês, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus quer restaurar em nós todos esses atributos, né? Então, assim como Deus é um Deus, tirando aqui, que aqui na Terra a gente não vai ter onisciência, onipresença e onipotência, né? Mas assim, Deus quer nos tornar pessoas misericordiosas, verdadeiras, fiéis, bondosas, né? Está ligado ao fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, né? O fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, fidelidade. Então tudo isso Deus quer produzir em nós. E a ira, por ser um atributo de Deus, em algumas circunstâncias ela também pode ser usada por nós, né? E às vezes interpreta a ira como uma coisa ruim. Mas imagina que seria de um filho rebelde que está desobedecendo a mãe se a mãe não agir com ira muitas vezes. A mãe e o pai não podem bater com ira, mas ele pode ensinar. Por quê? Porque é normal. Deus se ira. Nós também podemos se irar, né? De vez em quando tem um filho da gente que não tira a gente do sério. Aí eu fico irado, eu vou me condenar, agora vou me sentir culpado porque eu me irei? Não. É normal. É um atributo divino. Eu herdei isso de Deus. Agora, o que eu não posso é bater com ira. Está dando para entender? A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então, entre o pecado, entre bater com ira, existe um intervalo de tempo. Que eu vou respirar, vou contar até 10. Mas o marido. E aí eu vou bater com amor, né? Vai que é a tua vez. Mas a ira, ela procede de Deus. Então, não tem nada de errado de irar. Eu estou falando isso porque às vezes pode acontecer da gente se irar e o diabo vir lá lançar uma sementinha e fazer você se sentir um pecador, né? Porque, meu Deus, hoje eu me dei com meu filho e falei num tom de voz. Tem hora que tem que chamar atenção mesmo. Tem que chamar atenção, né? Não pode ser banana para educar filho, né? Tá falando banana aqui. Que a gente às vezes, né? Às vezes é banana, né? Mas tem hora que tem que ser enérgico, né? Né, Cris? Cris não tem cara de ser banana. Não, graças a Deus. Santidade, mais um atributo de Deus, santidade. Deus é santo, né? Isaías 6 diz que é santo, santo, santo. 1 Samuel 2:2, Salmo 99, Isaías 40, 25 e Apocalipse 15:4. Mais perto aqui, Apocalipse 15:4. Né? Quem não te temerá, tem uma música que diz, né? Quem não te temerá, pois só te... Apocalipse 15:4. É que eu sou das antigas, né? Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Apocalipse. Isso é uma música bem antiga, tá, Cristo?
Eu tenho no meu manual da época que eu me converti lá nos Batistas há muito tempo atrás. Jesus. Mas é uma música linda, tá? Eu vou trazer um dia para cantar na reunião aqui, no estudo bíblico. É linda essa música, tá? Então, Deus, essa semana ele aprendeu essa da galinha pintadinha. Então Deus é santo. Em dois aspectos. Na transcendência e na pureza moral. Né? Na transcendência, também na capacidade dele, o fato de Deus também nunca se contaminar com o pecado. Por quê? Porque ele está totalmente isolado. Né? Ele está no céu, no alto, sublime trono. Então ele não tem como compactuar com o pecado, porque ele está separado do pecado. E essa santidade está ligada à transcendência dele e também está ligada à sua pureza moral. Né? Deus é puro. A transcendência mostra como Deus está separado e é independente. Ô Levi, ele é independente do espaço e do tempo, não sendo limitado por eles. Né? Deus não está limitado nem a tempo nem a espaço. Né? Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A pureza moral mostra como Deus está separado de tudo o que é pecaminoso. Levítico 20, 26, né? Lá também vai dizer que ele é santo. Né? Levítico 20, 26. Sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo e vos separei dos povos para serdes meus. Né? Não sei se vocês conhecem aquela passagem quando Deus aparece para Moisés lá, antes de dar os mandamentos para ele, lá no Monte Sinai, né? Deus ali, ele revela o propósito que ele tinha para Israel, né? Ele vai dizer, né, isso está em Êxodo 19, né? No versículo 5, ele vai dizer agora, esse aqui era o propósito de Deus para Israel, que é um propósito certo para nós, né? Embora nós não somos judeus, mas pode-se dizer que nós somos o Israel de Deus, né? E qual foi o projeto original de Deus para Israel, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui é o projeto inicial para Israel, que infelizmente fracassou. Né? Mas o que Deus queria fazer de Israel? Uma nação, um reino de sacerdotes, uma nação santa, modelo para todas as nações da terra. Esse era o projeto original, que é o projeto para a igreja hoje. Deus quer fazer da igreja um exército de pessoas, de sacerdotes reais, santos, separados para o uso exclusivo de Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Quer ver como é isso exatamente o que eu falei agora? Quer ver? 1 Pedro 1, 15 e 16. Não, aqui diz, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, né? Eu achei que era aqui 1 Pedro 2, 9, né? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? O sentido original da palavra santo é separado, tá? E aí eu gosto de acrescentar sempre que é separado para uso exclusivo de Deus, tá? Não é só separado, porque se eu só me separo, como por exemplo, aqueles monges que se separam lá naqueles monastérios, né? Eles estão sendo santos? Se eles não fizerem a obra, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, só me separar, eu não estou sendo santo, estou só me isolando. E a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18. Então, para mim ser santo, não basta me isolar. Para mim ser santo, eu tenho que me separar para uso de Deus. Aí eu estou sendo santo. É chamado a graça da garça.
Já estudou sobre a graça da garça? A garça é um animalzinho totalmente branco, que ela consegue entrar lá no meio da lama e ela não se contamina, não se suja. Por quê? Porque ela tem um óleozinho na pena dela que não permite ela se contaminar. Isso é ser santo. Eu entro lá no mundo para pregar o evangelho para as vidas, né? Para contribuir com os dons e talentos que Deus me deu, anunciar o evangelho de salvação, só que eu estou no meio do mundo, eu estou no meio do pecado, mas eu não me contamino. E aí, isso é ser santo. Agora, me separar numa ilha deserta para ser santo? Que santidade é essa? Né? Que obra que eu estou fazendo lá? Alimentar passarinho na ilha? Né? Ou no monastério? Né? Então isso é um conceito errado de santidade. Tá? Deus é perfeito, moralmente, totalmente separado do pecado e totalmente maravilhoso e esplêndido, digno de honra e adoração. O povo, os edifícios e os objetos são descritos como santos, porque Deus os fez santos e os tem santificado. Amém? Então, os atributos são... Aí, então, para encerrar os atributos, que a gente acabou de estudar os atributos de Deus, então encerramos, né, o último atributo, a santidade, o 17º atributo, Deus é santo. Então, os atributos são as qualidades inerentes a Deus, próprias dele, né? Com exceção do amor, que a gente aprendeu aqui, que é a própria essência de Deus. Ele pode ser considerado um atributo, mas ele também é a própria essência de Deus. Então, o amor, ele está num patamar diferenciado. Divide-se em duas categorias: atributos incomunicáveis, que não podem ser transferidos ao homem, né? Que é a onipresença, a onisciência, a onipotência e a imutabilidade. Eu tinha acabado de falar agora sem mesmo ter lido, né? Então isso a gente não pode reproduzir, né? O homem não pode reproduzir. É chamado de atributos incomunicáveis. E existem os atributos comunicáveis. Esses daí podem ser transferidos ao homem, né? Por exemplo, o amor, a justiça, a verdade. Citei aqui Gálatas 5, né? E tem também Êxodo 3, versículo 14, Provérbios 5, 21, Provérbios 15, versículo 3, Atos 15, do 17 ao 18, Tiago 1, 17, Salmo 139, do 1 ao 12, e Salmo 147, do 13 ao 18. Eu quero ler só Tiago aqui, está bem pertinho aqui, ó. Tiago 1, 17. Aqui vai dizer, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz que tudo vem dele, né? Todos os dons procedem dele e ele pode me tornar capaz, né, de... Na verdade, ele já me dotou com esses atributos comunicáveis, né? Basta que eu me aproxime cada vez mais de Deus. Eu diria que tem níveis, né? Eu acredito assim, que existem níveis. Só vou pegar aqui Gálatas 5 para a gente encerrar. Vou tomar isso como base, né? Se tem uma coisa que Deus tem falado muito nos últimos meses, não sei aqui com vocês, mas Deus tem falado muito sobre frutificar. A árvore que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. E a que não dá fruto, ele corta, né? Então Deus tem falado muito sobre isso, né? E o frutificar que Deus espera de nós é exatamente isso, é poder comunicar os atributos divinos. Porque se eu quero me tornar parecido com Jesus, se o meu alvo, né, o apóstolo Paulo disse, né, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual que era o alvo de Paulo? Se tornar semelhante a Jesus, né? Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual eu sofri a perda de todas as coisas. Paulo, ele queria conhecer Jesus como ninguém, e ele queria ficar parecido com Jesus, né? E ele imitava Jesus, ele disse ser de meus imitadores como eu imito Jesus, né? Como eu sou de Cristo. E o que eu tenho que imitar a Jesus? Eu tenho que imitar esses atributos comunicáveis aqui. Gálatas 5, né? O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
E aí eu, particularmente, acredito que existem níveis. Níveis de amor, níveis de alegria, níveis de paz, níveis de longanimidade, níveis de benignidade, níveis de bondade, níveis de fidelidade, níveis de mansidão. Quando eu estou no começo da minha caminhada, Deus vai permitir alguns testes para testar a minha paciência, a minha mansidão. Vão ser testes de acordo com o tempo que eu estou na caminhada. A Bíblia diz que Deus não dá provação maior que eu possa suportar. Agora, à medida que eu vou crescendo na minha estatura de varão, de homem de Deus, de mulher de Deus, os testes vão ficando cada vez mais difíceis. Como é que eu vou me tornar uma pessoa mais paciente com o mesmo teste? E perceberam que o Levi entrou aqui umas 3 vezes, aqui, gritou e tal. Eu nem dou mais bola para isso daí. Já tinha época que eu ficava nervoso com isso. Hoje eu não fico mais. É uma criança, e ainda mais que é uma criança autista ainda, né? Então, com o passar do tempo, Deus vai permitindo testes muito mais desafiadores. Isso é seguir a Jesus, né? Tudo por quê? Porque Ele quer produzir um nível maior de amor, um nível maior de verdade, de justiça, de bondade, de longanimidade, de paciência. É isso que Ele quer fazer, né? Amém. Amém? Aleluia. Então, ora aí para nós, pastor André, agradecendo pela aula de hoje. Queria pedir perdão para vocês que eu não combinei com vocês se podia passar tanto tempo, né? Tranquilo. Certo. Amém, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado pela vida do pastor Christian. Aqui reunidos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado por tudo que tens acrescentado em nós, Senhor. Sabemos que não somos merecedores de nada, Senhor, mas Tu nos amou primeiro, Senhor. Sim, e nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor. Que possamos expressar, Senhor, sim, possamos expressar em nós tudo aquilo, Pai, que Tu tens colocado dentro de nós, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, pedimos guarda a vida do pastor Christian, da Pátria, seus filhos do Levi, Senhor, guarda o Levi. Protege o Levi, Senhor. Caminha o Levi naquilo que Tu queres, ó Pai. Sim, transforma, dá paciência, pastor Christian. Cuida ele, que ele possa, Deus, cada vez mais ser direcionado a tudo aquilo que Tu tens colocado dentro dele. Obrigado por esse amor e essa paixão que Tu tens colocado dentro dele, Pai, pela Tua obra, Senhor, por aquilo que Tu queres que ele faça. Continue, Senhor, acrescentando sobre a vida do pastor Christian. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Bênção.